alguns assuntos que, ainda que fora do Parlamento, fizeram alguma atualidade ao nível nacional. Bem-vindo aos dois a mais uma edição. E para exatamente começar este programa, queríamos abordar a questão da paz. A paz é um problema que continua a ser um grande calcanhar daqueles para os moçambicanos, e ainda que tenhamos agora alguns problemas ligados aos desafios econômicos, a questão da paz ainda está lá. E a começar por si, deputado Fernando Bismarck, olhando em princípio para aquilo que foi a última sessão do Comitê Central da Frelimo, o partido que suporta o governo, que tem alguma responsabilidade também na garantia da paz para os moçambicanos, olhando para aquilo que transpareceu nas decisões lá tomadas, consegue ver ali alguns caminhos que nos indiquem que a paz está para breve? Muito obrigado, STV, por este convite que nos é formulado para analisarmos matérias relevantes do nosso país. Muito boa noite, Sr. Deputado Cafadine. Deputado, boa noite aos telespectadores. E concretamente a questão que me coloca, de facto, falou aí de algumas posições tomadas numa reunião havida recentemente do partido que suporta o governo. O que vimos ali foi, digamos, mais petróleo para a fogueira, devido que as decisões tomadas naquela reunião sejam suficientes para resgatar a paz que está a desaparecer a olhos vistos. No terreno, no teatro da guerra, ao agudizar, digamos assim, do conflito militar, a guerra, na prática, a paralisação da economia no geral, a paralisação da circulação normal nas vias fundamentais para o escoamento de alimentos, a passagem de pessoas. Estou a referir-me na Estrada Nacional número 1, Estrada Nacional número 7, fomos surpreendidos com as últimas notícias da interrupção da Estrada Nacional número 7, e julgo que o partido que suporta o governo tem uma grande responsabilidade de devolver a paz, mas devolve-se a paz não numa retórica, não num discurso redondo, não em papéis, não em marchas. O que vejo nos últimos tempos é a convocação dos membros deste partido para saírem à rua, apelarem à paz, mas que é uma paz, digamos assim, um exercício de banalização da própria paz. A paz não é apenas o clã das armas, tem vários elementos que suportam a paz, desde a distribuição da riqueza, que assistimos, para quem conhece o país, Moçambique, as condições que há em Maputo, vou falar de restaurantes, o atendimento, a qualidade dos hotéis, todos os serviços. Quando saímos de Maputo em direção a Gaza, os serviços começam a deteriorar-se a partir de Gaza. O que entendemos que, de facto, é preciso que haja uma distribuição equitativa, o nível de investimento que há, é verdade que é a capital do país, mas não pode haver um fosso muito grande entre os serviços prestados em Maputo e outros serviços, portanto, depois de Maputo. Aqui a 200 km de Maputo, estou a falar da província de Gaza, os serviços prestados, portanto, não há serviços básicos. As infraestruturas, estou a falar da asfaltagem de estradas, hospitais de qualidade, o atendimento mesmo em termos de restauração, não são, digamos, são de longe comparáveis portanto, a Maputo. Quando falamos de níveis de assimetria, cada vez mais que saímos para longe de Maputo, estou a falar de Pemba, que é o berço, Cabo Delgado, que é o berço da liberdade, que muitos que defendem, digamos assim, a via militar, a paz, muitos que estão no governo, muitos que estão no Parlamento, que suportam o governo, vêm, digamos, daquela região, mas a cidade de Pemba, que é histórica, que é a terceira baía do mundo, que a sua zona baixa toda ela vai desaparecendo. As estradas todas esburacadas. Nacala, que é uma via, que é uma cidade, é um satélite, uma zona especial,
que está toda ela esburacada. Nampula, que é a terceira cidade do país, é verdade com esforços do município, gerido pelo Movimento Democrático de Moçambique, mas porque a capacidade para manutenção de estradas, recolha de resíduos sólidos, todos os serviços inerentes à criação de um ambiente salutar para o município, os municípios não têm capacidade, tirando o município de Maputo, que tem receitas próprias capazes de fazer face às estradas, a outros serviços, outros municípios não têm. Então, o que nós dissemos que a distribuição equitativa, nós estamos a dizer que cada cidadão tem que ter direito ao seu quinhão, à sua parte. Não é isto. Estamos a dizer que o nível de investimento tende de acordo com aquilo que é, portanto, a dimensão da cidade, as necessidades de cada cidade, o nível de produção da cidade. Sabe que há províncias que têm um nível de produção agrícola que não tem estradas. Eu acho que o nível, quando falamos das simetrias, é, digamos, esta cadeia de distribuição da riqueza e dos investimentos. Eu penso que quando se fala da paz, não podemos olhar só do ponto de vista do calar das armas, porque já tivemos uma experiência nos últimos 20 anos, que tivemos uma paz do calar das armas, mas que era uma paz de ódio, portanto, vivemos numa situação de promoção do ódio, mesmo a reunião do partido a que faz referência, que nós ouvimos ali, tem que arrancar compulsivamente as armas, é para não, a paz, a força, não é assim. Porque, como tenho dito, que nos últimos, portanto, desde a Primeira República, desde a Guerra de Libertação, nenhuma guerra foi vencida através das armas. Por mais que queiramos aqui escamotear a verdade. A guerra de 10 anos, a guerra colonial, foi, digamos, com base no acordo que cessou a guerra colonial. Depois houve a independência. Tivemos a guerra de 16 anos, que teve a assinatura do Acordo Geral de Paz. Depois de mortes e destruição da economia. Tivemos uma paralisação do país nos últimos 2 anos, portanto, em 2013 e 2014, 2012 e 2014, que terminou na cessação de hostilidades, a assinatura digamos, a aprovação de leis de amnistia e outras coisas, que eu penso que este país não pode hipotecar o futuro da juventude, porque daqui a 10 anos vamos falar da disparidade em termos de formação da juventude nestas zonas afetadas pela guerra. Mais de 9 mil ou muito mais, 300 mil alunos perderam, digamos, o ano letivo. Estamos a atrasar, digamos, o desenvolvimento destas zonas e hipotecando o futuro da juventude destas zonas afetadas pela guerra. Exato. Por isso nós... Só para terminar, olhando para aquilo que eram as suas expectativas como um cidadão moçambicano, atendendo e considerando que o Partido Frelimo tem, como disse, a responsabilidade para a devolução da paz. Estas decisões a esse nível, por essa via, foram uma decepção? Bem, fora, digamos, não seria tanto decisões decepcionantes, mas houve um vazio. Os grandes assuntos nacionais, que é a guerra e as questões económicas, não foram profundamente discutidos. Porque se é uma guerra, há um interlocutor que é preciso buscar consensos, alargar o diálogo, mais inclusivo, porque não podemos ser ignorados, porque somos, digamos, uma bancada representada, um partido que está representado na Assembleia da República. A questão económica, temos as pessoas visadas, que se julga terem dilapidado tanto o erário público, que é fácil buscá-las. Eu penso que as soluções que apresentadas, elas não respondem, digamos, aquilo que eram os anseios dos moçambicanos. E mais, o Presidente da República, ao invés de dirigir-se à nação, ir à Assembleia da República, dirigir-se à nação, ou mesmo no seu gabinete, dirigir-se à nação, preferiu dirigir-se aos seus camaradas. Preferiu dirigir-se a um grupo, uma organização privada. Ao invés de dirigir-se à nação, o Presidente dirigiu-se ao seu grupo. Eu penso que é aqui onde começam os problemas. O Presidente da República devia ter ido à Assembleia da República explicar, ou dirigir-se à nação para explicar a real situação do país sobre 2 pontos, mas estamos a falar de 3 pontos. As calamidades naturais, a guerra e, o mais grave ainda, que é a dívida pública. Deputado Caifadinho, queria ouvir a sua análise, tendo em conta essas decisões que
foram tomadas no que diz respeito, em particular, a essa questão da paz, fazendo parte do partido que tomou essas decisões, mas também fazendo parte da Assembleia da República, em que está a representar milhões de moçambicanos, alguns dos quais nem sequer são membros ou filiados do seu próprio partido. O que é que nos pode dizer em função dessas decisões? Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV, cumprimentar aqui os colegas do painel. Para nós, a bancada parlamentar da Frelimo, achamos que o Comitê Central tomou decisões, deliberou sobre assuntos que preocupam o povo moçambicano, assuntos que preocupam a sociedade, assuntos que preocupam o mundo. Este Comitê Central cingiu-se sobre a situação política do país e um dos pontos principais que foi debatido com muita serenidade, muita seriedade, foi o assunto da paz. É só ver que numa das deliberações o Comitê Central encoraja o Presidente da República a continuar incansavelmente o diálogo e pragmatismo que sempre o caracterizou, alargando as outras forças vivas da sociedade, nomeadamente partidos políticos, confissões religiosas, organizações femininas e juvenis, artistas, entre outros grupos sociais, por forma a garantir o alcance de uma paz efetiva. Para Frelimo, o Estado moçambicano está a funcionar, os órgãos de soberania estão a funcionar, a sociedade está a fazer tudo para que este país ande, está-se a trabalhar, mas há esta preocupação que é a situação da paz. Dizia aqui o colega Fernando Bismarck que este país há 2 anos tivemos de novo estes atentados que levou à paralisação de uma certa zona em que tivemos que ir aprovar uma lei que criasse a questão de cessação das hostilidades. Isto quer dizer, e dizia também que há problemas sérios de assimetrias no país que fazem com que uma das zonas seja, se calhar, um pouco mais desenvolvida que a outra. Este problema todo de assimetrias, este problema da intranquilidade e que cria e desgraça uma população de uma região, nós falamos aqui da região, por exemplo, centro, esta cessação de hostilidades era a zona centro que estava sendo abalada. A confrontação que tivemos dos 16 anos, como dizia o colega, também aquela zona foi seriamente fustigada. Estas coisas aumentam a desgraça da população e aumentam o nível da assimetria. Eu acho que o importante para nós, os moçambicanos, é começarmos a encontrar soluções como moçambicanos que nos levem a reduzir cada vez mais o nível de assimetrias. Porque dizer que a zona sul, por exemplo, é altamente desenvolvida em relação à zona norte ou à zona centro, isto não pode ser verdade. Podemos ter uma situação em que a capital de Maputo tem serviços que sejam diferentes da capital, por exemplo, de Nampula ou de Cabo Delgado, porque encontramos qualquer capital de qualquer mundo, quer dizer, isto é uma metrópole, é tipo uma metrópole. O normal seria todas as zonas serem iguais. Quem vai para Japão, está em Tóquio, é diferente de estar em qualquer outra província. Quem vai para Washington, nos Estados Unidos, é diferente de quem está em... Quem vai para a China, vai para Pequim, é diferente. As capitais geralmente têm este fosso por causa do nível de concentração do poder, de concentração da economia. É um centro. Mas é preciso que, de facto, nós, os moçambicanos, o importante e o principal é que nós, os moçambicanos, devemos cultivar, devemos todos estar engajados na situação da cultura de paz. Esta abertura feita, e nós todos assistimos, este diálogo feito no comitê, o debate feito pelo Comitê Central da Frelimo, encorajando que cada vez mais encontre-se a via pacífica, o diálogo como uma forma de encontrar-se melhor solução para a estabilidade do país. Esta é que tem que ser a forma que vamos seguir. Hoje temos milhares de crianças na zona centro que estão a perder escolas por causa dos ataques da Renamo.
Hoje estamos a ter estradas, nós assistimos pela imprensa, a serem destruídas na zona centro por causa da Renamo. Hoje nós estamos a ter a situação de quartéis paralelos na zona centro por causa da Renamo. Estas coisas que estão a acontecer naquela região vão criar o fosso da simetria mais pesado para os próximos anos para aquela população. Porque para passar uma viatura hoje, eu vi a darem pela imprensa, acho que foi a STV, quer dizer, para sair de Manica para Maputo, já as pessoas não têm formas de como vir para aqui. As pessoas sentem-se mal de viajar no carro. Mostraram ali, quer dizer, os chapas preferem ficar ali porque podem ser incendiados. Aqueles empresários de Manica que viviam de fazer chapa para Maputo, para Zambésia, para Nampula, hoje estão numa situação de retração por medo de vandalização pelas forças residuais da Renamo. Então, estas coisas todas, nós temos que ter a consciência como partidos políticos que não vai nos ajudar em nada. O principal e o que devemos fazer é encontrar soluções pacíficas para o bem da população. A população precisa de continuar a fazer comunicabilidade dentro do país, a produzir dentro do país e usarmos o diálogo como a força, como a arma para chegarmos ao poder. Mas enquanto continuarmos e pugnarmos cada vez mais pela guerra, pela sabotagem, nós vamos continuar a pôr a região centro, a região norte, a região sul e o país em geral numa situação política instável, e isto irá contribuir para a desestabilização do país, irá contribuir para cada vez mais, enquanto o governo deveria estar mais preocupado em potenciar as escolas com carteira, deveria estar mais preocupado em lutar para que a economia esteja estável, preocupar-se em criar condições para que haja mais postos de saúde, criar condições para que acabem os my-love nas ruas, criar condições para o bem-estar de todo cidadão. O governo está preocupado neste momento, começa a ser retraído na preocupação de como manter a paz, de como ir defender, ir fazer colunas, de como, quer dizer, nós temos que criar um ambiente em que o governo tem que estar preocupado para o bem social comum de todos nós. E enquanto nós continuarmos a pensar que aquela zona merece ter quartéis, merece ter guerra, nós vamos criar cada vez mais assimetrias que irão pôr aquela população, a nossa população, os nossos irmãos, lá nós vivemos, cada vez mais os empresários a retrair-se para ir fazer o trabalho naquela zona. É preciso perceber que a zona centro e norte são zonas economicamente, em termos de produtividade, muito férteis. Nós encontrávamos a província da Zambésia, uma das províncias que fornecia o milho para o Malawi, cereais em grandes quantidades. Aquela zona de Sangano, em Tete, batata, reno, encontrávamos cereais naquela zona a fornecer para o Malawi e para a Zâmbia. Hoje aquela gente deixou de produzir nem para o país, nem para fornecer o povo para fora do país. Aquela zona está a ficar empobrecida por causa da nossa gula, por causa da nossa ganância, por causa da nossa insaciabilidade para o poder. Se nós continuarmos a fazer o diálogo, lutarmos através da Assembleia da República, porque a força que temos, a Renamo que está no mato, tem os seus deputados no Parlamento. Eu acho que nós temos que começar a usar o Parlamento como o lugar para fazermos o debate político e aduzirmos todos os argumentos para chegarmos ao poder, não sacrificando a nossa população, não criando mais confusão dentro do país para que o governo concentre-se em coisas que deveriam passar e ficar para o passado e hoje começarmos a trilhar um passo para o bem da nossa sociedade. Portanto, junta-se a nós o deputado José Manteigas, ele que é o representante da bancada parlamentar da Renamo. Deputado Manteigas, permita-me que lhe peça apenas em 2 minutos que nos faça uma pequena análise daquilo que viu das decisões do Comitê Central da Frelimo em matéria de solução para a paz. O que é que lhe pareceu? Bom, muito boa noite e mais uma vez quero cumprimentar os senhores telespectadores. Seria injusto que eu comentasse um assunto que meus colegas comentaram em mais de 5 minutos. Chegou atrasado. Mas o problema é que o tempo já está-nos a fugir e temos que avançar deste ponto e irmos a... Primeiro dizer que
do nosso lado, o Comitê Central da Frelimo é uma reunião qualquer, é uma reunião privada. Mas tendo em conta que estamos a falar de um partido que suporta o governo e o que acontece, que tem alguma responsabilidade e eu também quero chamar a atenção a todos os moçambicanos. O Comitê Central não pode sobrepor-se aos órgãos de soberania do Estado. Dizia o meu colega Caifadine, e muito bem, que o Parlamento deve ser o local ideal para debater as ideias. Portanto, a reunião do Comitê Central é uma reunião de um partido qualquer. E todos os partidos políticos de Moçambique têm responsabilidades. A RENAMO tem responsabilidades. Tem 89 assentos. Depois do roubo ficou em segundo lugar. Portanto, são milhões de moçambicanos que votaram na RENAMO, que acreditam na RENAMO e que querem ver a RENAMO no poder. Portanto, para a RENAMO, o Comitê Central é uma reunião qualquer. 2. Não pode sobrepor-se a qualquer órgão de soberania. Por via disso, queremos dizer que o Parlamento, de facto, quero repetir, é o local ideal, é o lugar ideal para fazer a discussão política desse país. Agora, se quisermos entrar no diapasão de que é um partido que está a governar, eu e vários moçambicanos ficaram impávidos e surpreendidos. Até nem é surpresa, porque não é a primeira vez. É que este Comitê Central não tratou, por exemplo, da dívida pública, que hoje está, que é preocupação dos moçambicanos. O país ficou defraudado. Neste momento, estamos a dever cerca de 2,3 bilhões de dólares. Sim, queria que nos centrássemos na questão da paz. A questão da dívida é um assunto que vamos abordar um pouco mais à frente. Para dizer que, de fato, se é um partido sério, devia apresentar esse ponto, devia debater esse ponto. E, pior do que isso, quem fez o rombo financeiro, que para nós e para mim não é dívida, porque foi para fins até hoje ocultos. Então, os próprios camaradas do Comitê Central deviam ter questionado aos seus correligionários para onde levaram os 2,3 bilhões de dólares. Portanto, um partido sério teria colocado essa questão. Outro aspecto é que, falando da paz e da tensão político-militar, neste momento prevalece, os moçambicanos perceberam, e aqueles que ainda não perceberam, devem perceber, que os governantes da Frelimo criaram este conflito armado exatamente para desviar as atenções desses rombos financeiros. Porque note que este conflito armado começou em 2012, quando o presidente Akama estava em Satungira, simplesmente a Frelimo quis ir atacá-lo. Estava na sua residência. Portanto, o objetivo central deste conflito, que hoje a própria Frelimo já não consegue parar, porque está por cima de uma pólvora, o objetivo central era desviar as atenções desses rombos financeiros. E hoje está claro, havia uma dívida escondida. E como vamos debater, penso que vamos falar muito sobre isso, havia uma dívida escondida. Significa que se essas dívidas que estão a aparecer escondidas, felizmente, porque os órgãos de comunicação internacionais, porque as instituições internacionais estão a denunciar isso, quantas dívidas a Frelimo já fez, o governo da Frelimo já fez, o governo do senhor Guebuza já fez para fins que até hoje ninguém conhece, quantas dívidas? Portanto, são essas questões que os moçambicanos gostariam de saber. Sobre a paz, definitivamente, a RENAMO quer diálogo, a RENAMO quer a paz, a RENAMO quer um diálogo aberto, franco, um diálogo com mediadores. Isso nós já dissemos várias vezes. Por quê? Porque a confiança mínima que existia entre a Frelimo e a RENAMO, entre o presidente Akama e o presidente Yunus, quebrou-se. Quebrou-se no dia 9 de outubro de 2015, quando de boa fé o presidente Akama saiu das matas de Gorongosa, foi à beira e no dia 9 foi sitiado com carros blindados, com bazucas, com AKPMs, com forças conjuntas de defesa e segurança.
comandadas pelo comandante-chefe das Forças Armadas. E não há ninguém que vai dizer que o presidente Nunes, como comandante-chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, não tenha conhecimento. Foi ele que mandatou aquelas forças. Não há dúvida sobre isso. Porque se diz nas elites militares que não há nenhum militar que vai cometer um ato, que vai disparar fora do seu comando. É muito difícil. E, sobretudo, naquelas circunstâncias em que ocorreu, em que houve um cerco claramente dirigido por comandantes. Não foi um polícia que foi lá querer disparar para o presidente da Câmara. Foram as forças conjuntas, dirigidas, espero eu, legalmente, por entidades competentes. Então, como é que se pretende que o presidente da Câmara saia de onde está para vir sentar-se com o senhor Nunes? Significa que ainda a ideia de assassinar o presidente da Câmara existe. Quando se nega o diálogo com mediadores, significa que a ideia de assassinar o presidente ainda mantém-se. E mais do que isso, foi assassinado muito recentemente o nosso colega, o coronel José Manuel. Antes de ontem, salvo erro, foi baleado o segundo vice-presidente da Assembleia Provincial, da Renamo. E nós não ouvimos até hoje nenhum membro da Frelimo que foi baleado. Não, ninguém nos apresentou. Significa que a intenção de assassinar fisicamente o presidente da Câmara, os seus quadros, os seus membros, ainda prevalece. Então, se nós queremos paz, é preciso que sejamos verdadeiros, sinceros. E mais, há um discurso duplo. Em alguns corredores do Comitê Central, são a favor da força. O discurso oficial do presidente Nunes é a favor do diálogo, mas o mesmo presidente Nunes, comandante-chefe das Forças Armadas, continua a mandar homens, agentes. Esta semana, ontem, antes de ontem, eu vi na Avenida Moçambique novos carros militares escritos WIR de assalto em direção à zona norte. Para onde foram, não sei. Então, com estas artimanhas, pretende-se um diálogo sério? Então, se pretende diálogo sério, porque nós também queremos diálogo, nós queremos a paz, gostaríamos que houvesse sinceridade. E, falando da paz ainda... Já mesmo para encerrar, acho que já compensou o tempo que estava a reclamar. Falando da paz, realmente, só com a paz o país desenvolve-se. Mas nós estamos há 40 anos e dos quais ficamos 20 anos em paz. As assimetrias regionais continuaram. Ninguém está a dizer que todas as províncias, todas as capitais provinciais deviam ter uma circular, uma ponte, o que existe em Maputo. Ninguém está a dizer isso. Mas estamos a falar de condições básicas. Por exemplo, eu sempre trago exemplos que eu domino. Mesmo para Por ter exemplo, a estrada Mucuba-Milange, que é crucial para a província da Zambésia. Já vamos há 10 anos que não está a ser findada. Então, e é uma estrada com menos de 200 quilômetros. Mas nós estamos... Quem sai, sabe, os moçambicanos, se conseguissem perceber isso, quem sai de uma província do norte, mesmo do centro, de um distrito como Metangula, pela primeira vez vem a Maputo, sai de Pebane, vem a Maputo, vai pensar que isto aqui é uma Europa, porque realmente, lá na sua aldeia, na sua província, não há 1/3 do que existe na capital nacional. Não estamos contra isso, mas queremos equidade social, queremos que se diminuam as assimetrias regionais, porque não se compreende que uma província tão grande e tão importante para a economia nacional como a Zambésia, com uma estrada que é vital, que todos sabem que aquela estrada é vital, dá acesso ao Malau e a partir dali nós recebemos estrangeiros que podem trazer aqui investimentos. Mais de 10 anos está pronta.
Sr. Deputado, acho que ficou essencial, mas da sua intervenção. Vou pedir agora que façamos um breve intervalo. Voltamos na segunda parte para continuar a fazer a análise destas questões. Vamos encerrar a questão da paz e vamos entrar numa outra questão que tem dominado a atualidade nacional, que tem a ver com a dívida pública moçambicana. Um país sem ídolos é um país sem referência. Contra-ataque estreia este sábado às 11 horas aqui na STV Notícias. Bem-vindos à segunda parte. Estamos no Bancada das Parlamentares. Continuamos a fazer análise das questões que vão mexendo com a atualidade política e econômica nacional. Deputado Fernando Bismarques, eu trago-lhe aqui uma pequena análise que tem a ver com algumas opiniões que fomos recolhendo ao longo desta semana, exatamente sobre esta questão da paz. Trago-lhe a questão, nomeadamente, da Graça Machel, uma grande ativista social, sobretudo conhecida aqui em Moçambique, que chamava a razão para a necessidade do governo, o Parlamento, sobretudo o governo e o Parlamento, terem um papel fundamental nesta questão da devolução da paz ao país. O que acha que o Parlamento, onde é que acha que o Parlamento esteja a falhar? O que acha que o Parlamento pode fazer mais exatamente para chamar a si essa responsabilidade de ter algum desempenho, alguma intervenção mais decisiva nesta questão da estabilidade do país? Ora bem, de facto, a Sra. Graça Machel faz uma leitura brilhante ao devolver, digamos assim, este papel de busca de consensos à Assembleia da República. De facto, o Parlamento não tem desempenhado o seu papel. Eu acho que, devolvido este tempo todo, e que o país está mergulhado num conflito militar, a Assembleia da República devia ter tomado a dianteira um diálogo mais inclusivo e genuíno para promover, digamos, a paz. Porque o que tem acontecido é que a própria Assembleia da República tem sido um palco de confrontação, tem sido, digamos, um palco onde há um tanque de gasolina, onde atiçamos, digamos, a sociedade. Eu penso que a Assembleia da República, ao excluir a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, na vice-presidência da Assembleia da República, ao excluir nos gabinetes parlamentares, ao excluir nos grupos nacionais, isto quer dizer que a própria Assembleia da República não é um órgão que busca consenso, um órgão que procura incluir todos os moçambicanos. Mas uma questão, se porventura esta equidade na representação tivesse sido observada no Parlamento, mas acredita que a questão seria diferente? Quando eu digo a inclusão, é que a própria Assembleia da República, as bancadas procuram mais colocar mais acha à fogueira, colocar mais petróleo ao lume, do que buscar consenso. Basta lembrar que o Movimento Democrático de Moçambique submeteu uma proposta de criação de uma comissão de inquérito para a EDM, outras comissões de inquérito, que simplesmente foram liminarmente chumbados por uma bancada parlamentar que penso eu que desconhece o seu papel perante o povo. Por exemplo, recentemente foi negada à Assembleia da República de chamar ao Governo na Assembleia da República para esclarecer uma situação que é evidente que todo mundo reconhece que é o endividamento excessivo do país. Eu penso que a Assembleia da República, eu lembro-me que quando a Assembleia da República rejeitou a criação de uma comissão de inquérito para averiguar a questão dos refugiados de Malawi, trouxe um ofício e anexou a dizer que o assunto estava em tribunal, enquanto que vinha ali no ofício
era que estava a correr autos sobre desconhecidos na Procuradoria Provincial de Tete. Quer dizer, a própria Assembleia da República, que é, digamos, um fórum de produção de leis, ela mesma pontapeia ou interpreta mal, digamos, os dispositivos legais. Portanto, eu penso que a Assembleia da República tem que assumir o seu papel. Exatamente. Liderar o processo. Fazem parte exatamente desta Assembleia da República. E, olhando para uma questão de dissolução, como é que se pode mudar esse clima, de modo a que eu penso que passa necessariamente por um diálogo mais inclusivo e genuíno. Porque esta questão de bipolarização do diálogo, bipolarização da busca de soluções não funciona, porque o país já não é bipolar. Não há dois partidos em Moçambique. A Assembleia da República tem 3 bancadas parlamentares. Portanto, tem que ter em conta qualquer assunto, qualquer diálogo que vise buscar a paz, tem que ter em conta a terceira força política, que é o Movimento Democrático de Moçambique. Ao ignorar, digamos assim, a terceira força política, já vimos que os 2 beligerantes fizeram mais de 150 rondas no Centro de Conferência Quixano, não encontraram, digamos, soluções. O país voltou à guerra, porque não há consenso. Por que não incluir não só as 3 forças políticas, incluir outras forças vivas da sociedade, para que encontremos os melhores caminhos da paz? Nós propusemos na Assembleia da República uma solução imediata, uma solução política, porque assuntos políticos temos que encontrar soluções políticas, que era a eleição de governadores, que é uma bancada que reclamava, que era muito simples encontrar uma solução, bastasse existir uma vontade política, que era a criação de condições para a eleição de governadores nas províncias que o partido da oposição reclamava, digamos, ter ganho. Eu penso que estas concessões são irreversíveis, nós temos que começar a ser mais acessíveis, mais abertos a negociações e a consenso. Porque quando um lado apega-se, que nós não queremos ceder, o país resvala, digamos, a guerra. Porque neste momento há um grande problema, há uma grande discussão da descentralização. Mas quando nós, a bancada parlamentar do MDM, perguntamos ao Governo sobre os serviços primários de saúde e educação que deviam ser transferidos para os municípios geridos pelo MDM, a Beira, ainda não foram transferidos serviços primários de saúde nem de educação. A Nampula ainda não tem os serviços primários de saúde e educação. Mas o Governo, quando vem à Assembleia, diz que a transferência tem que ser gradual. Mas os municípios, na sua maioria geridos pelo partido no poder, pelo governo do dia, têm esses serviços, a gestão do Conselho Municipal. Eu penso que são estas pequenas coisas, parecendo que não, que criam este clima cinzento, criam condições para estas convulsões político-sociais. Eu penso que a Assembleia da República tem que assumir o seu papel, liderar uma... Eu acho bizarro, até inconcebível, que neste processo todo de desentendimento, o país a mergulhar-se na guerra, que a Assembleia da República não tenha agendado um debate sobre a questão da paz. Simplesmente há discursos esporádicos, entrega armas, a paz. Não é assim. Eu acho que temos que promover, em primeiro lugar, a unidade nacional. Temos que promover a reconciliação nacional, porque a unidade nacional, do ponto de vista dos discursos que tenho acompanhado, não quero dizer que todos nós temos que concordar com tudo, não é isto. Eu acho que o país, desde a guerra colonial e na Primeira República, nos anos 75 até 85, muita gente foi assassinada, muita gente foi prejudicada e não houve uma reconciliação nacional genuína. O governo, como tem sido outros governos, a questão do massacre dos judeus, a história mostra que algumas pessoas apareceram publicamente a pedir perdão. E nós, em Moçambique, o partido no poder, nunca apareceu publicamente reconhecendo os seus erros e promovendo, digamos, uma verdadeira reconciliação nacional. E nós temos este problema, por isso teremos sempre uma paz precária, uma paz de ódio, e que a qualquer altura nos precipitamos à guerra. Isto também acresce a questão das assimetrias regionais que nós falávamos aqui, que são importantes, a distribuição equitativa da riqueza. Ainda bem que o deputado Manteigas falava de que não é a construção da circular, nós estamos a pedir que em todas as cidades tenha o prédio de 33 andares, não é isto. O que estamos
a dizer que tem a haver, no mínimo, investimentos. Hoje, há mais de 20 anos, há uma estrada que liga a cidade de Nampula e Moma-Angoche, que está degradada, está intransitável, mas o governo simplesmente são 72 milhões de dólares. Mas estamos a falar hoje de 2,3 bilhões de dólares, que só 1% era suficiente, ou 0,5% dava para resolver os problemas da acessibilidade nestas províncias, nomeadamente a província de Nampula, uma ligação de Nampula-Moma, Nampula-Angoche. Deputado Caifadine, como é que o Parlamento pode mudar o atual cenário e chamar até si esta responsabilidade de discutir e trazer as soluções à paz? Bom, o Parlamento, como um órgão de soberania de Estado, e a sua palavra, como se diz, Parlamento, é um sítio para debates. Para nós, a Frelimo, achamos e as nossas ideias sempre vincamos através do Parlamento. Nós fizemos sempre o chamamento à oposição no sentido de usarmos o Parlamento como palco para discutir ideias, para discutir desenvolvimento, para fazer críticas àquilo que achamos que não está bem, mas que todos tenhamos um fim comum, que é o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. Quando o meu colega Fernando Bismarck diz que o Parlamento nunca agenda para discutir a questão de paz, nós sabemos que regimentalmente qualquer bancada pode propor, pode pedir um debate sobre uma matéria. E sempre que se pede debate, mesmo que seja chamando o governo está disponível para vir. Quando não dá para vir, o governo informa, mas sempre regimentalmente isto está acautelado. E nunca senti, por parte da bancada do MDM, fazer um pedido para discutirmos o assunto da estabilidade política do país. Isso tem sido o apanágio da Frelimo. E não é muito bom fazer aproveitamento das câmaras para dizer que o Parlamento é um órgão que perde fazer esse tipo de debates e é um órgão que não é inclusivo. Não pode ser verdade, porque nós, a Frelimo, sempre tratamos o Parlamento como um órgão inclusivo. Por isso, mesmo sabendo que regimentalmente o MDM, no mandato passado, não tinha direito a ter uma bancada parlamentar, a Frelimo propôs e aprovamos, o Parlamento aprovou, para que o MDM tivesse uma bancada parlamentar e fizesse chegar a sua voz através da bancada parlamentar. Todos nós sabemos disso. O MDM tinha 8, acho que tinha 8 deputados, e regimentalmente, o regimento passado não tinha direito à bancada. E criou-se essas condições. Agora, não pode ser coisa visto isto... deputado Fernando Bismarck, peço para Sim, deixar... mas não pode ser visto isso como apadrinhamento. Eu acho que o deputado Bismarck tem que ter... Mas debate isto, senhor deputado. Pedir, não, quando fala ficamos calados. E isto tem que ser cultura. Não. Portanto, as regras de debate aqui, cada um fala e... O Parlamento está a fazer o seu papel. O Parlamento está a fazer o seu papel. E é preciso perceber que o problema é que quando estamos num debate aqui na televisão, queremos dar a entender que tudo aquilo que são leis, tudo aquilo que vem por parte da oposição é chumbado. Mas nós também sentimos que, por parte da oposição, tudo aquilo que vem do governo, que é em benefício do povo moçambicano, por exemplo, o Plano Econômico e Social, o Orçamento do Estado e muitas outras leis que tocam com o funcionamento normal das instituições públicas, nunca uma das bancadas da oposição aprovou. Mas para o funcionamento, o funcionamento do Estado, é preciso que o Parlamento, aquilo que são os meios para até funcionar o próprio Parlamento, as bancadas da oposição chumbam. Agora, nós como parlamentares, é preciso fazermos uma introspeção do que é que nós queremos de facto do nosso Parlamento. Porque às vezes nós assistimos mesmo em debates televisivos do Parlamento, resvalamos em deixar de debater aquilo que são ideias, aquilo que são os documentos orientadores, passamos a discutir pessoas, a chamar nome de pessoas, a insultar pessoas. Nós assistimos isto e com muita frequência. Nós temos que fazer uma introspeção e fazer, de facto, do nosso Parlamento um Parlamento de paz, um Parlamento de tranquilidade, um Parlamento em que o debate fica centrado naquilo que são os problemas que afetam a população. Porque enquanto nós continuarmos a discutir e a incentivar
incentivar a perturbação, por exemplo, na região centro. Não há nenhum empresário que é dedicado a fazer uma estrada, por exemplo, a ir fazer o hospital de Guro, que hoje pode fazer passar caminhões para ir construir o hospital, porque ali estão a queimar caminhões. Enquanto nós continuarmos a fazer este tipo de atitudes, usar o Parlamento para incentivar a guerra, nós vimos os colegas aqui, às vezes, a fazerem declarações que a partir do dia X nós começamos a governação. Se não, vocês vão assistir, todo cidadão atento e vai ver isto. Nós vamos governar a partir do dia X. Mas sabe que é ilegal o que está a fazer? Está a incentivar a perturbação e a tranquilidade do funcionamento da máquina do Estado. O que nós temos que fazer, de fato, e continuar a fazer como parlamentares, é assumirmos que nós temos a responsabilidade sobre o povo que nos elegeu e chegar ao Parlamento para discutir com franqueza e aduzir todos os argumentos e até pressionar o governo no sentido de vermos de fato que estas estradas funcionem. Hoje não é possível sair um caminhão que leva coisas daqui para levar, por exemplo, para uma estrada que esteja em Guro, que esteja em Murumbala. Nenhum proprietário vai fazer isso. E nós estamos ciclicamente a ter problemas de paragem da construção do nosso Estado democrático de direito, porque tem que se parar porque há confusão na zona centro. O governo tem que se concentrar. Então, isto é que nós temos que refletir seriamente e assumirmos que somos moçambicanos. Já não é justo, como moçambicanos, passarmos a falar de mortes. Não é justo, como moçambicanos, termos forças do governo a serem mortas por um grupo de rebeldes. Não é justo. Nós temos que viver num ambiente de paz e tranquilidade. Peço a sua compreensão. Estamos mesmo a avançar para o fim do programa e ainda temos um ponto por abordar. Pedi a sua análise, deputado Manteigas. Espero a sua compreensão para que seja de fato breve. Na perspectiva de onde é que o Parlamento está a falhar e o que é que o Parlamento pode fazer mais exatamente para trazer a si o diálogo, a responsabilidade de trazer a paz no país. Se olharmos para o Parlamento no seu todo, podemos dizer que, se calhar, se o Parlamento se colocasse na sua posição de um órgão de soberania, se calhar poderíamos ter ultrapassado muitos problemas. Mas o que acontece é que a bancada da Frelimo, que se intitula de maioritária, é que faz obstrução às atividades do Parlamento. Quando houve o rombo financeiro ligado a Imatum, a minha bancada, a bancada do MDM, trouxeram ao Parlamento, solicitou-se a criação de uma comissão de inquérito. Foi chumbado pela Frelimo. Quando começou o problema dos refugiados, como eu disse, como dissemos no debate anterior, trata-se de vidas humanas. Aqueles que estão lá na diáspora, em condições deploráveis, são moçambicanos. E sabemos as causas. São as atrocidades que foram cometidas lá. A Frelimo negou a criação de uma comissão de inquérito para, de fato, ir aferir o que está acontecendo com os nossos compatriotas. Agora, muito recentemente, a minha bancada solicitou a ida urgente, a ida ao Parlamento para debate de uma matéria urgente, a dívida. Está-se a falar de uma dívida que vai se pagar até 2023, com juros de 14%. Quer dizer, nós já estamos endividados. Eu assisti ontem o debate portanto, eu queria que nos cingíssemos na questão como mudar o status atual e avançar o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer é que, de fato, a Frelimo tem que deixar de obstruir o Parlamento. O Parlamento é um órgão de soberania. Porque se aquele órgão que é de representantes do povo não se encontra, não se aglutina no interesse nacional, o Parlamento não vai desempenhar seu papel. E é isso que está a acontecer. Nós aprovamos leis, não tem nenhuma eficácia, deixamos de debater assuntos importantes. Essa questão dos governadores, que era para encontrar
meio termo para a estabilidade política do país. A Frelimo recusou. A Frelimo recusou, disse, vamos debater isso em sede da revisão constitucional. Mas estão pessoas a morrer. E a razão, qual é? É que aqueles moçambicanos das 6 províncias querem ser governadas pela RENAMO. Votaram na RENAMO. Então, é justo que o Parlamento discuta isso. E eu não me lembro uma única vez. Eu estou no Parlamento, felizmente, há longos anos. Conheço o Parlamento desde a sua fundação. A Frelimo nunca aceitou uma matéria trazida pela oposição. Está certo. Mas Deputado, só para terminar, nós, sobre o plano econômico, social e orçamento, há questões, aspectos básicos para o plano econômico e social, para o orçamento. Quando o governo, por exemplo, diz, vamos construir 200 escolas, e a RENAMO pergunta, 200 escolas aonde? Não responde, não diz. Este valor, se for agora apreciar a conta geral do Estado, há de ver que é são 2 calhamaços. E estão lá anotadas várias irregularidades. Em sede do debate do relatório de contas, nós levantamos questões. O próprio Tribunal Administrativo levanta questões relevantes. Está certo. E a Frelimo, peço mesmo a sua compreensão. Já estou a terminar. Temos mesmo que avançar para o último ponto A Frelimo aprova com aquelas irregularidades anotadas pelo Tribunal Administrativo, um órgão competente. Então, nós é que vamos votar uma conta, vamos votar para um orçamento que sabemos que a partida já tem irregularidades. Não seríamos responsáveis. Fernando Bismarck, temos visto esta semana uma série de ofensivas, no sentido mais positivo, diplomáticas do governo, a tentar esclarecer essas questões ligadas às últimas informações sobre a dívida. Tendo em conta aquilo tudo que já ouviu e já acompanhou ao longo desta semana, qual é o aspecto crítico nesta altura? Pediria apenas um comentário, tendo em conta a gestão do tempo. Exatamente, deixe-me só fazer uma pincelada, uma questão que foi levantada pelo deputado Cafedino, que a oposição chumba, vota contra o orçamento, a conta geral do Estado, o plano econômico e social e tudo. Por isso, o partido maioritário também chumba todas as propostas, todos os projetos que vêm da oposição. O que quero dizer é que a conta geral do Estado, obviamente, ela tende a refletir aquilo que foi o exercício económico do ano anterior. No caso da conta geral de 2013 e 2014, não consta a engenharia financeira do caso Ematum, por exemplo. Como é que quer que uma bancada séria vote numa situação destas? Por exemplo, os devedores do Tesouro desde 2002, há muitos deles que não pagam, não estão a pagar as suas amortizações. Muitos ligados à nomenclatura. Estamos a falar de generais, estamos a falar de até figuras que estão no Parlamento, que não estão a pagar ao Tesouro. Como é que quer que... E não há nenhuma justificação plausível sobre esta questão. Nós, na discussão do orçamento, propusemos a redução do IVA de 17% para 14% para tornar a economia mais competitiva. Porque na região é a prática, na África do Sul o IVA é de 14%. Por isso muita gente vai fazer compras na África do Sul porque vai pagar tanto menos. Nós propusemos, o Governo não aceitou. Como é que quer que nós votemos a favor de um orçamento que não coloca estas questões todas? Um orçamento que não prevê a reabilitação, o investimento à altura de infraestruturas em zonas nevrálgicas. Como é que quer que nós votemos nisto? Portanto, são estas questões que, olha, só veja que a bancada que suporta o Governo nunca depositou nenhum projeto, nenhuma ideia. A oposição é que deposita projetos. Eu penso, e transformou-se num governo na Assembleia da República. Portanto, sobre a questão que me coloca, sobre o endividamento, nós já tínhamos chamado a atenção. O Movimento Democrático de Moçambique foi o primeiro a soar o alarme sobre o endividamento excessivo, portanto, do Estado, do país.
Nós denunciamos, inclusive, até pedimos a detenção das pessoas que estavam ligadas a estas falcatruas. Felizmente hoje, através de uma pressão da FMI, tomamos conhecimento que afinal não são 850 milhões de dólares, são 2,3 bilhões de dólares, o que quer dizer que dos 23 milhões de moçambicanos, cada um de nós tem uma dívida de 6 mil meticais. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Agora, falou-me da diplomacia, portanto, do governo no exterior. Eu penso que é uma grande falta de respeito, que o governo preocupe-se em esclarecer os organismos financeiros internacionais, ao invés de seu povo junto ao Parlamento. Agora, é verdade que agora é extemporâneo que se chame o governo no Parlamento, porque já se disse tudo. Há o Movimento Democrático de Moçambique que depositou já, portanto, um requerimento que solicita a criação de uma comissão de inquérito para averiguar toda esta mecânica toda. Esta mecânica à volta do endividamento excessivo, portanto, do governo, desde a legalidade dos endividamentos, porque sabe que ao endividamento tem que ter aval da Assembleia da República, os contornos da contratação destas dívidas todas, a aplicação e a sua sustentabilidade, a criação de condições para a auditoria independente e a responsabilização das pessoas. Só um país anormal é que não responsabiliza a Procuradoria-Geral da República, senta-se à sombra de bananeira. Olha, ontem eu vi uma nota de imprensa do Gabinete Central de Combate à Corrupção a dizer que foi detido um funcionário do Porto porque foi encontrado a receber 1000 meticais. É bizarro, no mínimo. Um país que está atolado com uma dívida onde as pessoas envolvidas nesta onda de corrupção têm nomes, têm rostos, estão aqui vivas. Certo, estamos mesmo a caminhar para o fim do programa. Vou pedir a vossa compreensão. Deputado Caifadine, coloco-lhe a mesma questão. Tendo em conta isto tudo que estamos a tomar conhecimento nos últimos dias sobre a dívida pública nacional, qual é o aspecto que considera mais crítico nesta altura e como é que o Parlamento pode avançar no sentido de tomar algum posicionamento diferente do que tem sido tomado? Bom, para Frelimo nós sempre tomamos um posicionamento sobre aquilo que achamos que tem que ser feito. Aliás, mesmo no debate da proposta avançada, nas nossas intervenções como Frelimo já dizíamos, é preciso que o governo se prepare para vir informar ao povo moçambicano o que é que está a acontecer. Estas intervenções foram feitas pela Frelimo e continuaremos ansiosos à espera que o governo venha, porque nós temos a próxima sessão, perguntas ao governo, o governo há de vir explicar ao povo moçambicano o que é que de facto aconteceu e o que é que está a acontecer neste momento. O importante para nós é que o governo continue a evitar esforços e a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que as instituições do Estado continuem a funcionar na maior tranquilidade, continuem a fazer tudo o que é possível, a fazer encontros, a dialogar, a dar explicação a quem exigir essa explicação, no sentido do país continuar com maior tranquilidade. Dizia aqui o deputado Fernando Bismarques que praticamente já foi tudo dito e seria, nessa altura, extemporâneo que o governo viesse explicar. O que é que acha que ainda falta por explicar? Bom, a bancada parlamentar da Frelimo é constituída por deputados moçambicanos e todos residimos em Moçambique, tirando os dois que é um da África e da Europa. O governo ainda não veio explicar-nos e nós, a Frelimo, estaremos ansiosos, estaremos à espera na próxima sessão que o governo venha, de fato, dar o seu espelho. Agora, é normal que a bancada do MDM ache, porque tem informações, usa informações que vêm de fora e nós não usamos esse tipo de informação. O que nós queremos é que o governo faça tudo o que estiver ao seu alcance, faça o trabalho, mas tudo no sentido de estabilizar a economia deste país e fazer com que, de facto, este assunto seja controlado, este assunto tragam para o povo moçambicano ouvir através da Assembleia da República. Para nós, como é um assunto que ainda não foi explicado desde que começou este debate,
já se explicou sobre outros assuntos, foram debatidos várias vezes, mas a preocupação do povo e a Frelimo, como rege-se pelo aquilo que é a preocupação do povo, nós sentimos que o povo precisa de perceber melhor o que é que está a acontecer, então faremos tudo para que o governo venha explicar da mesma forma que tem explicado e venha explicar através do Parlamento para que o povo saiba de fato quais são os esforços que o nosso governo está a fazer no sentido de ir acautelando, ir amainando este desafio que temos da dívida pública, porque endividamento de países, todos nós sabemos que a maioria de quase todos os países endividam-se, pior os países do terceiro mundo. Agora, o que nós queremos é que estas dívidas sejam dívidas credíveis, sejam dívidas sérias e sejam dívidas que sejam explicadas ao povo moçambicano para saber como é que esta dívida aconteceu e o que é que está a ser feito para ser pago. Então nós faremos isso tudo e estaremos tranquilos e à espera de que o governo, de fato, na próxima sessão de perguntas ao governo, estaremos à espera para que o governo venha dar aquilo que é a radiografia sobre a saúde do país. E teremos também a informação sobre o Estado-Geral da Nação. Sua Excelência Presidente da República também terá a oportunidade de vir dar, através do Parlamento, aquilo que é o Estado-Geral da Nação, aquilo que são os avanços, aquilo que está a acontecer para a estabilidade do nosso país. Então, como parlamentar da Frelimo, tudo faremos para que o povo saiba o que é que está, de facto, a acontecer. Deputado Manteigas, também um último toque sobre esta questão. Qual é o aspecto crítico que vê e, na sua opinião, que lição é que o Parlamento deve tirar desta embrulhada toda? Bom, dizer que foi uma grande decepção para os moçambicanos. A bancada parlamentar da Renamo, na sua alta responsabilidade, solicitou a presença do governo no Parlamento, porque nós acreditamos nos órgãos de comunicação social, quer nacionais, quer internacionais. E ficou provado que, de fato, havia algo de errado. Agora fala-se de uma dívida escondida, o que é gravíssimo, fora daquela que foi feita, contraída para fins particulares. Foi uma decepção. Em segundo lugar, eu acho que, como dizia o colega Bismarck, foi uma grande falta de respeito. Mesmo tendo a Frelimo como bancada recusado a vinda do governo no Parlamento, o governo íntegro devia ir ao Parlamento dizer: há especulações de que está acontecendo isto e nós queremos esclarecer. Por quê? Porque no nosso regimento há um artigo que estabelece as comunicações antes da ordem. Quando há assuntos candentes, o Parlamento, através dos deputados, o governo, pode ir ao Parlamento, solicitar ao Parlamento para se pronunciar. Por causa da promiscuidade que existe entre a bancada Frelimo e o governo, não sei que benefício a bancada parlamentar da Frelimo tem tido fora daquilo que é à vista de todos. O primeiro-ministro, o presidente da República saíram para fora do país, o que não é normal. Dificilmente tem estado ausente em simultâneo o presidente da República e o primeiro-ministro. Mas porque eles sentiram a gravidade do assunto, saíram. Mas a sua bancada, eles próprios como governo, não se dignaram a ir para o Parlamento para explicar ao patrão. O senhor News, quando tomou posse, disse: o povo é o meu patrão. Não disse os estrangeiros. Exato. E que lição é que o Parlamento deve tirar desta? Para mim, não há que tirar lição. O povo quer ver presos na cadeia aqueles que roubaram esse dinheiro. As pessoas estão vivas, estão aí. Muito recentemente, o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, o ex-ministro do Interior ficaram presos. Por que esses não podem ser presos? Com claras evidências de que houve prática de atos ilícitos. E todo aquele que pratica um ato ilícito deve ser responsabilizado. Para além de ser responsabilizado, estando na cadeia,
esses senhores devem devolver o dinheiro do povo. Porque esta dívida seremos nós a pagar, serão os nossos filhos, os nossos netos. Eles têm que ser obrigados a devolver o dinheiro. Está aí o presidente Zuma, foi obrigado a devolver o dinheiro que ele usou indevidamente. Por que aqueles que foram do anterior governo não podem ser responsabilizados, não podem ser obrigados? E o mais chocante é que, de fato, a Procuradoria-Geral da República está a assobiar para o lado perante um caso tão flagrante como este. Estamos mesmo no fim do programa. Como dizia o colega Bismarck, o indivíduo foi responsável por cada 1000 meticais. Há 3 dias, há 3 indivíduos numa das províncias do centro, não sei se foi Manica, não sei onde foi, já não me lembro, por cada 18.000 meticais. Porque andavam a fazer cobrança. Então, quando estamos perante 2 bilhões e 300 milhões, 2 bilhões de dólares, é extremamente chocante. Só que se estamos a terminar, permita-me, com toda antes de terminarmos, pedi ao deputado Bismarck últimas considerações em 30 segundos. Obrigado. 30 segundos mesmo, últimas considerações. As últimas considerações. Eu acho que o movimento democrático, a bancada da Assembleia da República, fez o seu papel. Requereu a Assembleia da República para a criação de uma comissão de inquérito para averiguar a dívida pública do país, e pensamos nós que a Presidente vai baixar para a competente comissão, a primeira comissão, e nós queremos ver as 3 bancadas a aprovarem a criação desta comissão, porque, na verdade, já não há o que explicar, já foi dito, pode vir explicar, mas queremos fiscalizar os atos, a legalidade, os contornos da contratação desta dívida, a aplicação, a sua sustentabilidade, a criação, evidentemente, de uma auditoria independente e a responsabilização, digamos, das pessoas ligadas a este rombo que lançou a imagem do país à lama. Portanto, estamos a dizer deputado Manteigas, antes de fechar com o deputado Caixadinho, também peço-lhe 30 segundos, estamos mesmo em cima da hora, peço o vosso perdão. Para terminar, gostaria de, em nome da minha bancada, a bancada parlamentar da RENAM e do meu partido, apresentar condolências à família de um grande empresário, o Sr. Antônio Oliveira, que pereceu muito recentemente e que em momentos difíceis ele ajudou os moçambicanos a resolver alguns problemas, nomeadamente na área do transporte. Relativamente ao debate, eu queria lançar um apelo à bancada parlamentar da Frelimo. Coloque-se no lugar de legislador e fiscalizador. Porque nós, quando solicitamos clareza na gestão da coisa pública, é para o bem da nação. Não se pode ver o Manteigas, porque a proposta vem do Manteigas, vem da doutora Ivone, não é isso. Deputado Caixadinho, 30 segundos, o bem da nação. Muito obrigado. Para a bancada parlamentar da Frelimo, achamos que o Parlamento tem que se encontrar, o Parlamento tem que continuar a fazer esforços para a paz e estabilidade do nosso país. O Parlamento tem que continuar cada vez mais, principalmente os colegas da RENAM, têm que continuar a fazer uma reflexão que a via armada não pode ser a via usada para chegar ao poder. Nós precisamos de paz neste país. E sobre o documento que o deputado Fernando Bismarck refere-se, submeteu a Presidente da Assembleia da República, deveria esperar a Presidente da Assembleia baixar o documento para as bancadas e depois fazer a sua publicação, porque o Parlamento tem regras, como é que os documentos chegam aos deputados, como são distribuídos e como é que se discute. São essas coisas que às vezes criam problemas, põem um documento que ainda não chegou aos deputados, já está a propor a sua aprovação. O Parlamento discute os documentos e aí é que pode-se decidir a aprovação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os meus convidados. Conto convosco nas próximas edições. E assim que esteve desse lado, que nos acompanhou, muito obrigado pela presença desse lado. Continue na presença da STV Notícias.